Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu queria te convidar para você pegar a palavra de Deus aí na sua casa, a sua Bíblia, e para você abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Nós vamos ler hoje o capítulo 3, a partir do verso 7, e nós vamos falar a respeito, nós estamos aqui estudando as 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas, as cartas direcionadas a essas igrejas. E hoje nós vamos falar a respeito da igreja em Filadélfia. Então abra aí a sua Bíblia nessa noite. E antes da gente começar, eu queria orar com você antes da leitura da palavra de Deus. Coloque a sua mão aí na sua casa sobre a sua Bíblia. Feche os seus olhos que nós vamos orar. Amém? Jesus, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pela palavra de Deus sobre os nossos corações. Senhor, que mais uma vez nós possamos sair daqui impactados, não impactado pelo homem, não impactado por uma música, não impactado por um recado, mas impactado pela Tua palavra. Essa palavra que é responsável, Pai, por dividir as nossas juntas, as nossas medulas, penetrar em nossos corações. Que nós possamos, Deus, sair daqui alimentados nessa noite, mais uma vez. Pai, nós precisamos da sua graça, nós precisamos, Senhor, da sua misericórdia, porque nós reconhecemos o quanto nós somos fracos, o quanto nós falhamos, o quanto nós erramos como seres humanos, mas nós cremos em um Deus que é bom, nós cremos em um Deus que é poderoso, nós cremos em um Deus que é santo, nós cremos em um Deus que é verdadeiro, um Deus, Senhor, que pegou um homem idólatra, pai de uma família, e constituiu esse homem pai das nações, um Deus, Senhor Jesus, que pegou também um homem que era tímido, que não falava, Deus, e constituiu esse homem como um profeta, um Deus, Senhor, que envergonhou seus inimigos diante, Deus, de Baal, Pai, fazendo fogo descer do céu, Deus, que aquele profeta enviou o servo 7 vezes, ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, um Deus que fez um machado flutuar, um Deus, Pai, que no vale de ossos secos, Senhor, bastou uma palavra para aqueles ossos se juntarem, as carnes, os nervos, e ter vida. Nós cremos em um Deus, Pai, que livrou Daniel da cova dos leões, Deus, um Deus que um povo rodeou um muro, Senhor, aí através, Pai, de um grito de poder da Tua palavra, aquele muro caiu. Nós cremos, Jesus é um Deus do Novo Testamento, que se revela em amor, que cura, um Jesus humano, 100% homem, 100% Deus, que se relacionou entre nós, que habitou entre nós, o verbo que se fez carne, o verbo que é a porta, Deus, o verbo Senhor Jesus, que veio salvar o homem pecador. Nós cremos, Pai, em Ti, Jesus. Então fala conosco mais uma vez, com poder, com graça, com sabedoria, que os nossos olhos possam enxergar o Teu propósito para a Tua igreja nessa noite, e que nossos ouvidos venham ouvir a Tua palavra, não nos distraia, não nos deixe distrair, não nos deixe, Senhor Jesus, ficar ociosos, mas que nós possamos, Senhor, concentrar na Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, então nós vamos ler hoje, capítulo 3, Apocalipse, a partir do verso 7, e nós vamos ler até o verso 13, e eu quero ler com você nessa noite, e a Bíblia, a palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Versículo 8, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força,
Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Verso 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Verso 10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Versículo 12. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Verso 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eu quero compartilhar com você a respeito dessa igreja, que é uma igreja de Filadélfia. É muito comum nós vemos hoje na nossa realidade algumas igrejas, né? A Assembleia de Deus, ela tem um ministério Filadélfia. Nós vemos a Igreja Batista de Filadélfia. E algo que é muito interessante, que nos chama a atenção nessa carta, é porque essa igreja de Filadélfia é uma igreja que não teve nenhuma crítica da parte do Senhor. Quando nós apontamos para essas 7 igrejas do Apocalipse, eu e você, nós vemos um elogio, uma crítica, uma recomendação e também uma promessa. E essa igreja, como também a outra, elas são apenas as 2 igrejas que não tem nenhuma crítica sobre ela. É muito importante eu e você nós lembrarmos que a igreja de Filadélfia, dessas 7 igrejas, é a igreja mais nova. Ela era uma colônia de Sardes, então era uma igreja que foi implantada, uma cidade na verdade mais nova, que foi implantada, e essa igreja surgiu. Então essa igreja, ela era uma igreja nova. O significado de Filadélfia significa amor de irmão, por causa de um homem, que ele tinha um irmão, que ele instituiu essa igreja, e o nome dele também tinha a respeito dessa nomenclatura de Filadélfia, e ele tinha um irmão. Então esses irmãos, eles se amavam, eles tinham um relacionamento muito bom. Então essa igreja, ela foi nomeada Igreja de Filadélfia. E é dessa igreja que nós vamos falar hoje. Essa igreja, ela estava também num ponto estratégico, no qual ali passava uma rota que tinha muitos comerciantes, uma rota muito estratégica. E é muito interessante, porque você vê ali Sardes, Esmirna, Éfeso, algumas eram mais distantes, mas algumas eram mais próximas uma da outra. E essa igreja também era como aquela cidade de Corinto, no qual recebia muitas pessoas, passavam muitos imigrantes, se podemos dizer assim, viajantes, pessoas que circulavam por aquele lugar. E aqui, João, ele quer trazer para mim e para você a realidade dessa igreja. Nós vimos algumas coisas muito interessantes. O básico dessa igreja, ela fala a respeito de uma porta, ela fala a respeito de uma chave, e ela fala também a respeito de uma coluna. São alguns pontos que são tratados nessa carta, nessa igreja que nós vamos estudar hoje, que é muito interessante, que eu e você, nós vamos observar. É muito importante também, eu e você, nós lembrarmos que Filadélfia era um lugar onde acontecia muito terremoto. Aquela cidade tinha vulcões e ela era assolada por terremotos. Então tinha muitas ruínas naquela cidade. As pessoas ali viviam nos dias como nós estamos hoje, em alguns momentos sem esperança, sem graça, às vezes esperando que irá acontecer na próxima semana, ou no próximo mês, ou no próximo ano, mas eles viviam de forma insegura, viviam de forma de incertezas, viviam de formas a pensar sobre as suas vidas, a gerar preocupações, ansiedades, medos, algo que tenha acontecido hoje sobre a nossa realidade.
porque vamos dizer, esses fenômenos, né, que acontecem na natureza, eles não avisam. Por mais que hoje nós temos algumas tecnologias, usamos alguns radares, alguns equipamentos, esses homens tinham um pouco isso naquela época. Então, de uma hora para outra, algo que esses homens construíram, vamos dizer, um prédio, tremia-se a terra, as placas tectônicas abalavam aquele lugar e tudo ia por terra. Algumas pessoas não viviam em estruturas de concreto, não viviam em estruturas de alvenaria, viviam em tendas, em cabanas, por causa do medo de algo acontecer sobre a vida delas. O que nós temos, que aconteceu, vamos dizer, recentemente, seria ali o Haiti, onde eles foram assolados por terremotos. Pessoas estão ainda reconstruindo aquela cidade, e você imagina nós vivermos num lugar desse. Nós estamos talvez com um terremoto que tem assolado a nossa mente, a nossa saúde mental, o nosso corpo físico, né? Uma incerteza, um medo de ser contaminado por esse vírus que nós podemos ter hoje. É uma realidade em nossos corações. E esse é um panorama do que essa igreja vivia naqueles dias. E o texto ele diz que essa igreja, ela não era uma igreja perfeita. Essa igreja ela não tinha nenhuma crítica, mas não era uma igreja isenta de medos talvez ou de falhas. Era uma igreja que não tinha uma força necessária para que o mundo pudesse ver. Mas era uma igreja que atraía o coração do Pai, que atraía o coração de Cristo, e no qual ela é relatada aqui. E eu quero começar com você agora. O versículo 7, ele diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Todas essas cartas do Apocalipse, na qual nós temos estudado aqui, o início normalmente, o fim dessa carta é o mesmo. Ele vem com uma direção ao anjo, que nós já falamos aqui, que seria talvez ali, aquele presbítero, aquele pastor, responsável pelaquela igreja. Nós não temos um relato talvez muito claro, a quem seriam essas pessoas, ou esses homens, que essa palavra estava sendo direcionada. Mas eu e você, nós temos que ficar muito curiosos, porque quem não queria talvez ser um pastor de uma igreja como Filadélfia? Quem não queria ser uma igreja na qual foi elogiada por Deus e não houve nenhuma crítica para aquela igreja? É uma igreja que não tinha heresias, era uma igreja que era bíblica, que os irmãos se amavam, era uma igreja que vivia a palavra de Deus, não somente expunha ou pregava, mas era uma igreja que continuamente agradava o Senhor Jesus. Então esse anjo, eu creio que as duas diferenças desses homens, e uma das características da igreja de Filadélfia, é que esses homens não tinham força. E é algo que nós precisamos, que os anjos precisam hoje. Hoje tem sido oferecido no nosso meio propostas estratégicas, tantas fórmulas, vamos dizer assim, para que nós possamos ser fortes, para que nós possamos ser inabaláveis. E essa igreja tinha uma característica que não era uma falha, mas era uma igreja fraca fisicamente. Era uma igreja que tinha uma limitação, assim talvez como eu e como você. Então esse anjo, esse homem responsável por essa igreja, foi, vamos dizer assim, um homem que coordenava ali, que trazia direções para que aquela igreja pudesse ser santa, verdadeira, pudesse realmente perseverar, no qual nós vamos ver aqui, agradar o Senhor Jesus, e ser uma igreja, vamos dizer, modelo para os nossos dias de hoje. Uma igreja que tinha perseguição, uma igreja que tinha dificuldades, mas mesmo assim, esses homens romperam essas barreiras. Esses homens estavam no mundo assim como nós, como diz a palavra de Deus, que o mundo jaz do maligno. Mas esses homens fizeram a diferença. Esses homens perseveraram, porque a força não vinha deles, mas vinha do Senhor. E vamos continuar. O versículo 7 diz assim: essas coisas diz o santo. É muito interessante porque
João ele vem trazendo para nós, e normalmente o Senhor tem se revelado aqui, através dessas igrejas, através de um adjetivo, falando na nossa língua, no português. Mas aqui também nós vemos Deus falando a respeito do seu caráter, que Deus é santo. Estas coisas diz o santo, o Senhor, o que não tem mácula, que não tem mancha, o perfeito, o que não tem pecado, o que tem ali entre si o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a santidade de Deus é algo que eu e você, nós não conseguimos extrair isso com a nossa própria força. É um atributo que Deus tem de ser santo, um atributo de ser perfeito, de ser glorioso, o qual nós não conseguimos alcançar pela nossa própria força, pelo nosso próprio entendimento. Para que eu e para que você aí, para que nós possamos ser santos, nós precisamos ser lavados e remidos através do sangue do Cordeiro, através do sangue de Jesus. E quem estava dizendo para aqueles irmãos é o que é santo. E a orientação que nós temos através da palavra é o que? Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. É um atributo de Deus, é um adjetivo empregado ao nosso Deus, que também pode ser empregado a nós. Na verdade, nós somos aqui, nós temos a comunhão dos santos. Nós somos encontrados por Deus como santos, não porque nós somos bons, mas porque Ele morreu por nós e nos santifica todos os dias. Essa santificação que eu e você nós precisamos. Então, quando nós chegarmos ao nosso Deus, não se esqueça que o nosso Deus é santo. Santo. Ele é o único santo. Vamos se dizer nessa forma, o único Deus, a imagem. O Jesus Cristo é a imagem de Deus Pai, e Ele é santo. Ele é santo. Ele se relacionou aqui como homem, sem pecado. E Ele nos chama também, a cada dia, a ser santo, assim como Ele é. E quem estava trazendo essas orientações, esses elogios, essas chamadas, é o santo, o Senhor, Deus poderoso, santo. Ele é santo, querido. E vamos continuar. E o texto continua assim: o verdadeiro. Por que você acha que João, através dessas revelações de Deus, ele emprega esses adjetivos? Nós vamos ver no final dessa carta, que ali diziam homens que eram judeus, mas não eram. E ele é santo e ele é verdadeiro. Não existe mácula de pecado, de mentira no nosso Deus santo. Porque o pai da mentira é o diabo. E o nosso Deus que é santo, Ele não se relaciona, Ele não se comunica com a mentira. Ele não traz mentira sobre as nossas vidas, Ele não traz mentira sobre o nosso coração. Ele é um Deus que é claro, que é soberano, que fala a verdade. A palavra de Deus é a verdade. O nosso Deus santo e o nosso Deus verdadeiro, o Deus que você e que eu nós servimos, nós não podemos esquecer, além de santo, Ele é verdadeiro. Ele não é filho do homem para que minta, Ele também não é filho do homem para que se arrependa. Pode ainda uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, mas Ele todavia não se esquece de nós. Ele é verdadeiro. Se Deus ele trouxe uma promessa para a sua vida, para a minha vida, para a nossa cidade, para a nossa comunidade, Ele há de cumprir. Ele não vai voltar. O que Ele trouxe, o que Ele nos apresenta como uma promessa para as nossas vidas, é verdade.
Existem promessas que nós ouvimos, a Nova Jerusalém, a volta de Cristo. Tantas coisas que às vezes as pessoas desanimam, porque nós estamos no relógio cronológico a todo tempo, querendo que isso chegue rápido, que isso se resolva de uma forma que nós queremos. Mas o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus é fiel, não é apenas um jargão, é uma realidade, é uma verdade, na qual se aplica ao santo, soberano, ao fiel, ao verdadeiro, nosso Deus. Não se esqueça desses atributos, desses adjetivos. Muitas vezes eu e você que está me ouvindo, nós falhamos, nós desanimamos, porque nos falta conhecimento da palavra, nos falta conhecimento dos atributos comunicáveis, nos falta conhecimento dos atributos incomunicáveis de Deus. Nós precisamos conhecer isso. O caráter de Deus é verdadeiro. Deus nunca decepcionou ninguém, e isso eu afirmo com mais certeza, com mais verdade, porque quando você olha para as Escrituras, onde eu e você nós deveríamos estar, um lugar de morte, um lugar sem vida, e esse Deus nos salva com verdade, nos salva com o verbo vivo, entregando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Isso é verdadeiro, querido. Isso não é uma fábula para fazer cócega aos nossos ouvidos. Isso é uma verdade libertadora para os nossos corações. Ele é verdadeiro. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade, ela é uma pessoa. A verdade é Jesus, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a verdade. Então, aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, é desse Senhor poderoso no qual nós estamos tratando, é dessa realidade a qual eu e você nós estamos falando nessa noite. E vamos continuar, versículo 7 ainda, ele fala assim: aquele que tem a chave de Davi. Olha que lindo isso. Aquele que tem a chave de Davi. Nesse texto aqui, ele está querendo trazer uma realidade para as nossas vidas a respeito da genealogia de Jesus. Eu não sei se você lembra, mas na genealogia de Jesus existe uma prostituta na qual se chama Raabe. Existem pessoas comuns assim, como eu e como você. E quando aquele homem estava clamando ali à beira da estrada, Bartimeu, filho de Timeu, ele ouve falar que Jesus estava passando naquele lugar, e ele chama Jesus de uma forma messiânica: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então esse texto ele está querendo trazer essa realidade, um nome messiânico, uma linhagem real na qual Jesus veio sobre nós. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aqui nós vemos que ele tem a chave. Ele tem a chave, ele possui a chave de Davi. De Davi, nós vamos falar nesse texto da chave, da porta e também da coluna. A chave de Davi. E ele continua dizendo, no versículo 7 ainda, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Ele vem trazer, João, ele apresenta para nós o filho de Davi, que tem uma chave, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. O que significa isso? Ele tem acesso à salvação. Quando ele abre, quando ele insere, ninguém tira, e quando ele condena, ninguém retorna.
Essa é a realidade que esse texto, ele quer trazer para os nossos corações nessa noite. O nosso Deus, Jesus, o Salvador, ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. E nós sabemos também que ele nos dá alguma autoridade, porque ele diz que tudo que nós ligarmos na terra, será ligado nos céus. Mas nós precisamos compreender essa verdade, porque às vezes nós queremos ligar coisas terrenas, eu e você, nós queremos ligar coisas das nossas vidas na terra, nós queremos ligar coisas que são passageiras, coisas perecíveis nessa terra, nós queremos ligar isso, mas o que será ligado na terra, será ligado no céu, porque são mais e mais coisas celestiais. São propostas celestiais para as nossas vidas, para o meu e para o seu coração que está nos assistindo nessa noite. O que nós ligamos aqui na terra também é ligado no céu, por causa de Jesus. Eu não estou falando que você tem poder para mudar o destino de ninguém, porque as pessoas têm falado algumas coisas nesses dias. Essa semana eu vi um vídeo que um homem estava ensinando, tipo num seminário. Ele falou assim: é porque Deus tem um plano na sua vida, mas você tem a borracha, você tem o poder de apagar o que Deus escreve? Não. Deus tem a chave que fecha a porta, Deus tem a chave que abre a porta. Se Deus determinou que vai ser salvo, vai ser salvo. Se Deus determinou que está condenado, está condenado. Você pode fazer o curso que você quiser, você pode estudar onde você quiser, mas se Deus determinou, está determinado. Se Deus te elegeu, você está eleito. Se Deus te condenou, você está condenado eternamente. Nós precisamos compreender essa realidade, porque não é um Deus que escreve, e eu e você nós temos a borracha. Nós não temos poder para mudar o nosso destino eterno. Nós não temos poder para rejeitar a Deus, porque a graça de Deus é irresistível sobre as nossas vidas. Se Ele abriu a porta, você não consegue não entrar pela porta. Você não consegue não acessar a porta que Deus, não deixar de acessar a porta que Deus abre, porque Deus é poderoso. Ele cuida de nós, como diz a canção. Talvez uma porta se fecha, mas dentro da vontade dele outra porta se abre. E se ele abre a porta, ele está lá. E se ele fecha a porta, porque talvez ele não vai estar lá. Ele não quer que você entre onde ele não estiver. Deus cuida da gente. Vamos continuar. Versículo 8 agora diz assim: conheço as tuas obras. É muito interessante porque nós cremos num atributo de Deus que é a sua onipresença. Um atributo de Deus, de soberania. Deus conhece as obras do meu coração. Deus conhece a obra do seu coração. Deus está no controle e sabe de todas as coisas. Deus sabe como foi a sua semana. Deus conhece os pensamentos que passou sobre as nossas mentes. Não há como fugir do Deus poderoso e soberano. Não existe a possibilidade de brincarmos de esconde-esconde com Deus, porque Deus sabe onde nós estamos. Deus sabe o que nós precisamos. E Ele abomina muitas vezes o pecado que nós desejamos. Muitas vezes não, sempre Ele abomina o pecado. Deus não se compactua com o nosso pecado. Deus não vai ficar passando a mão na nossa cabeça por causa das nossas falhas, por causa dos nossos erros. Nós vamos apresentar isso diante dele, mas também existe o perdão de Deus, que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós precisamos compreender essa realidade.
Então Deus conhece tudo. Vamos continuar. Versículo 8 diz assim: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, na qual ninguém pode fechar. Nós apresentamos a chave, agora nós estamos apresentando a porta. E o que seria essa porta? A igreja de Filadélfia, ela estava num lugar estratégico, uma igreja das 7 igrejas mais nova, mais recente, a caçula dessas 7 igrejas. E essa porta, aqui nesse texto, ela quer simbolizar, ela traz para nós a respeito do evangelho, a respeito da evangelização. A porta de Apocalipse capítulo 3 é o evangelho, é a evangelização. Ei, Filadélfia, eis que eu ponho diante de você uma porta. E talvez você pense assim: qual é a porta da Lagoinha Pedreira? Qual é a porta da minha igreja? O nosso seminário bíblico é uma forma de evangelização, apresentando o evangelho. Esse culto no qual está sendo transmitido, as nossas redes sociais, tudo que nós temos feito aqui nessa igreja é em prol da evangelização. Nós vamos construir uma casa nova, um local maior, porque nós cremos que Deus quer salvar muitas pessoas. Então, isso não é prol de glória nossa, isso é prol da evangelização. Portanto, ide pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. A porta ainda está aberta. Deus está inserindo pessoas no seu reino. Deus está convencendo, através do Espírito Santo, pecadores e levando eles ao arrependimento. Não é uma simpatização com a palavra, não é eu gostei disso, achei legal, não. Arrependa para que você possa ser salvo. Nós não sabemos o dia de amanhã. Aqui tudo que nós fazemos, a pregação, a transmissão, a limpeza do banheiro, a visita, o velório, tudo é em prol da evangelização. A porta está aberta. A porta está aberta. Deus está alcançando pessoas diante dessa pandemia através do sofrimento. Sim, a porta continua aberta. Porque no dia que a porta fechar, ninguém mais entra. Ninguém mais entrará, e nós não sabemos o dia, nem o Filho sabe o dia, somente o Pai sabe o dia que a porta vai fechar. Enquanto isso, você que está me ouvindo nessa noite e não se arrependeu, nos ligue no WhatsApp que está aparecendo aí embaixo, mande um e-mail, mande um direct no nosso Instagram, @Lagoinha Pedreira, porque a porta ainda está aberta. Essa é a notícia que eu tenho para você. Tudo que nós fazemos aqui é para glorificar a Deus e para que pessoas sejam alcançadas. Nós não estamos aqui levantando um ministério, nós não estamos aqui levantando um nome. Nós estamos aqui para que pessoas sejam salvas, edificadas, transformadas por causa do poder do evangelho. Para apresentar que o homem é perdido, pecador, como diz em Gênesis 3, ali toda a configuração humana, ela foi destruída, e nós começamos a ter desejos perversos, como diz em Romanos capítulo 1, homem transando com homem, mulher transando com mulher, pai com filho, filha com pai, tantas situações que o ser humano está desconfigurado, mas Deus enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ser resgatados do pecado. Então Ele nos redime, então Ele nos lava, Ele nos purifica, Ele nos santifica, até o dia no qual eu e você nós vamos ser glorificados, porque a porta está aberta. Porque o culto é público? Porque a porta está aberta. Porque a transmissão é pública. Você pode enviar esse link para qualquer pessoa e ela vai assistir. Porque a porta continua aberta. Vamos continuar. Ele diz assim, no versículo 8 ainda, que tens pouca força.
Queridos, é muito interessante porque a igreja de Filadélfia, ela reconhece a sua fraqueza. E o reconhecimento da fraqueza, porque eles sabiam que eles eram fracos, e Deus está trazendo aqui a realidade: ei, eu sei que vocês têm pouca força, eu sei que vocês são fracos fisicamente, mas o apóstolo Paulo, quando ele estava com aquele espinho na carne, como diz 2 Coríntios, ele disse que o poder dele se aperfeiçoava na sua fraqueza, porque a graça de Deus bastava para ele. A graça de Deus te basta. Se você é fraco, nós somos fracos, nós temos sido fracos, porque nós somos dependentes de um ser superior, nós somos dependentes de um Deus poderoso, é Ele quem aperfeiçoa, é Ele quem te levanta pela manhã, é Ele que você faz fazer um plantão de 12 horas, trabalhar 44 horas semanais, trabalhar 220 horas mensais, ou até mais, na sua casa, na sua empresa, no seu negócio, no seu empreendimento, é Ele quem te sustenta, porque se depender de você, nós somos fracos. Aqui não tem super-herói, aqui não tem pessoas que são deuses, aqui tem pessoas dependentes de Jesus, no qual carecem dessa graça de Deus. Aqui tem pessoas limitadas, totalmente limitadas, que precisam de um Salvador, que precisam de redenção, que precisam de perdão. Aqui tem necessitados e carecedores da graça de Deus, como a igreja de Filadélfia. Eles eram fracos. Não se importe se alguém falar: ei, você é fraco, porque humanamente nós somos fracos mesmo, porque a loucura da sabedoria das Escrituras nos torna loucos, mas diante de Deus nós somos sábios, nós somos considerados pessoas, não melhores, mas diferentes por causa dele, não é por causa de mim, não é por causa de você, nós somos dependentes de Deus, fracos. Eu vim trazer essa notícia para você nessa noite. Talvez você tenha sido cobrado na sua casa. Você, pai, mãe de família, cobrado de ser uma pessoa que talvez se apresentam nas redes sociais, através do Instagram, do Facebook. Pessoas que você olha, parece que são perfeitas. Não, você é fraco. E eu também sou fraco. Nós somos falhos. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de um Salvador. Ei, você vai errar, eu vou errar. Porque nós somos fracos, nós somos dependentes de um Deus poderoso, que pode todas as coisas. O apóstolo Paulo, depois de Jesus, o homem que mais influenciou os homens de Deus, homens que escreveu mais cartas no Novo Testamento, uma grande porção dele, era um homem fraco, limitado, ficava doente, precisava de Lucas para cuidar das suas feridas. Esse também é eu e é você, discípulo de Jesus, precisamos, porque somos fracos. Vamos continuar. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ei, Deus não está procurando pessoas fortes, Deus não quer uma igreja forte, Deus está à procura de pessoas fiéis à tua palavra. Deus não está interessado em pessoas que têm músculos, em pessoas que são, que dependem delas mesmas, que levanta pela manhã e toma um banho frio e grita como um leão. Não. Deus está à procura de pessoas fiéis que guardam os seus mandamentos, que guardam a tua palavra. É essas pessoas que Deus está à procura. É pessoas como as pessoas de Filadélfia, pessoas necessitadas da graça de Deus, mas que não abandonaram a palavra de Deus, que ficaram firmes à palavra de Deus, porque eles sabiam, nós precisamos da palavra. Não importa terremoto, não importa vulcão em erupção. Você já imaginou isso?
Você tem que dormir numa cabana, porque senão a casa pode cair. Você tem que ficar num sinal de alerta, porque pode vir uma larva vulcânica e arrebentar com tudo. Mas eles não largavam a palavra. Filadélfia não abandonava o que eles tinham mais de precioso. Diante dessa pandemia, diante de qualquer situação das nossas vidas, sejam perfeitas, sejam as mais difíceis, não largue a palavra de Deus. Como o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4,13, eu posso todas as coisas que me fortalecem, e o pau estava quebrando para o lado dele, e ele estava com dificuldade. Ele estava dizendo que ele sabia ter abundância, mas que ele sabia também viver na dificuldade. Mas o que fortalecia ele é o dono da palavra, é o verbo vivo, é o Deus que diz e as coisas acontecem. Vamos continuar. Versículo 9 diz assim: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que o farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. O que acontecia nesse tempo? Homens diziam que eram judeus, mas eles não eram. E homens da sinagoga de Satanás. O que é isso? Seitas que existiam naquele tempo na igreja de Filadélfia. Pessoas que saíam em rebeldia da sua igreja, se reuniam num motim e criavam coisas da própria mente, do próprio entendimento. Isso eram seitas que tinham heresias em seu meio, mas ele fala que ainda é possível que essas pessoas, alguns, ele diz no versículo 9, eis, farei que alguns que são sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo declaram judeus e não são, mas mentem, alguns ainda podem ser salvos, mas esses homens mentiam. E a palavra de Deus está dizendo que Deus ia trazer esses homens, ia colocar ele diante do pé de Filadélfia. Não se preocupe com os hereges, não se preocupe com as seitas, não se preocupe com seus adversários que têm ido contra você. Deus vai pegar e vai colocar ele diante de você, mas que eles possam vir com arrependimento. Não é para nós esnobarmos dessas pessoas, mas que a nossa oração, como diz a palavra, que nós devemos orar pelos nossos inimigos, seja para que os olhos sejam desvendados, seja para que os ouvidos possam ser abertos, e eles encontrar com a verdade que nos liberta, que eles possam se encontrar com Jesus, o Salvador, que a porta ainda possa estar aberta para essas pessoas. Não deseje que a porta feche, ore para que a porta esteja aberta, ore para que o evangelho ainda alcance, ore para que eles se arrependam, não do que eles fizeram com você e comigo, mas que eles se arrependam dos seus pecados, das suas falácias, contra o Filho de Deus, contra a sua palavra, que eles possam se arrepender. Que esse seja o meu, que esse seja o seu clamor também. Que eles possam se curvar, antes que se curve a nós, mas diante do Deus Todo-Poderoso, em arrependimento das suas atitudes. Que esse seja o clamor do nosso coração. E vamos continuar no próximo verso, diz assim, versículo 10, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Olha que lindo, essa igreja de Filadélfia, eles guardavam a palavra da perseverança do Senhor. Você pensa o quanto isso é maravilhoso? Eles na perseverança dos santos, algo que nós conhecemos, esses homens lutando
clamando ao Senhor para que eles possam continuar firmes na palavra, diante as heresias, diante as seitas, diante as perseguições, diante dos desafios dos seus dias. E eles continuavam perseverantes. Obrigado, Caio. E eles continuavam perseverantes na palavra do Senhor, perseverante na doutrina, perseverante na comunhão, perseverantes na oração, perseverantes no devocional, perseverantes no culto público, na reunião no qual a igreja estava propondo naquela época, porque era o que eles precisavam. Não existe evangelho sem comunidade. O que Deus estabeleceu no início da criação foi a família, e a igreja ela é considerada como a família de Deus. Você não tem direito de escolher seus irmãos, assim como nós não escolhemos os nossos irmãos em Cristo. Deus traz, Deus alcança. O que nós precisamos fazer é amar os neófitos, os débeis na fé, aqueles mais velhos que acham que sabe tudo também. Persevera, ame, porque eles estão indo para o mesmo lugar no qual nós vamos passar a eternidade. Deixa eu beber uma água aqui, irmãos, que está quente. Glória a Deus. Tem até um pano aqui para me ilustrar a careca, ó. Que glória. Deixa eu ver aqui. Saiu. Então vamos continuar. Ele continua no verso 10. Também eu te guardei na hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aqui a gente tem duas situações que eu e você nós precisamos compreender. Aqui tem uma situação que são os ais messiânicos. Em Mateus capítulo 24, o autor do texto ele começa a tratar a respeito da grande tribulação. Ele começa a trazer para mim, para você, uma realidade a respeito da grande tribulação. Ele começa ali a falar algumas questões, algumas situações que eu e você nós precisamos observar. Ele começa a falar dos ais. Ele começa a dizer também daquelas pessoas que estão no campo, que não volte, daquela mãe que está para dar à luz nos dias de sofrimento, no qual nós interpretamos que são os princípios das dores. Eles começam a falar a respeito disso. E a palavra de Deus, ela não está dizendo que nós não vamos passar por aquilo. A palavra de Deus está dizendo que nós vamos ser guardados. Guardados. O que é ser guardado diante de uma tribulação? O que é ser guardado diante desses dias? Não é que não vá acontecer nada comigo e com você, mas Deus vai cuidar da forma que Ele quer de mim e de você. Nós vamos ser guardados por Ele. Porque existe uma discussão teológica, passa ou não passa, arrebata ou não arrebata. Nós cremos que é possível sim, o cristão passar, quando nós olhamos a Bíblia, pela tribulação. Uma questão é que Deus quer nos guardar, não que não vá acontecer nada, e mesmo se acontecer, nós estamos seguros na eternidade, porque não é a tribulação, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, nada, nem tribulação, nem altura, nem profundidade, nem porvir, ninguém pode nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos continuar, queridos. Hoje tem ceia, vai preparando os elementos aí na sua casa, que daqui a pouco nós vamos tomar do suco e comer do pão também. Vamos continuar o texto bíblico. Ele continua dizendo assim, versículo 11: venho sem demora.
venham sem demora. Nós ouvimos desde criança que o Senhor Jesus vem. Ele vem soltando pelos montes, seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos ao fogo. Ele vem, querido. Não desconsidere a volta de Cristo. Eu ouço isso desde criança, mas eu creio que Ele vem, e os dias são maus, o amor tem se esfriado, são sinais da vinda do Filho, mas ninguém sabe a hora, a não ser o Pai. A Bíblia diz que nem o Filho sabe o dia e a hora, somente o Pai, que vai vir como um ladrão, vai vir, vamos dizer, de surpresa quando a Bíblia fala disso. E eu e você, nós não precisamos nos preparar, vamos dizer, para aquele dia. Nós devemos estar preparados e ter ciência da nossa salvação, porque nós não sabemos o dia. Ninguém perde essa salvação. Não é você estar presente num culto público, estar assistindo agora, que vai fazer você perder. Não existe um Deus que escreve e um homem que tem uma borracha que apaga o nome dele do livro da vida. Não, 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 não. Existe um Deus que te elegeu e você, depois de ser eleito, você vive como um tal eleito. Se você acha que é eleito, mas a sua vida está pecaminosa, a cada dia você está caindo num buraco mais fundo, você precisa se arrepender, assim como Nicodemos. André, eu nasci crente. Mentira, ninguém nasce crente. Você pode ter tido uma criação cristã, os seus pais podem ter sido crente, mas você precisa se arrepender. Eu também, todos nós. O Senhor disse para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Mas como que eu entrarei para o ventre da minha mãe e nascerei de novo? Não, Nicodemos, você precisa nascer da água para o Espírito. Você precisa ter uma transformação de caráter, uma transformação interior. Não é mudar a sua roupa, não é tirar os seus brincos, não é apagar a sua tatuagem, não é disso que ele está dizendo. Ele está dizendo de algo interno. É uma mudança de caráter. Aquele que rouba não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que pecava não peque mais, e aquele que matava não mate mais. Essa é a transformação que Deus faz. Esses são fruto de salvos, fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos continuar. E ele diz assim: conservas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós fomos ensinados, meus irmãos, que quando você ganhava uma pessoa para Jesus, você tem uma coroa. E quando você evangelizava alguém fazia uma oração, ou levantava uma mão através do seu sermão, da sua pregação, ou de uma conversa própria mesmo, tete a tete, nós juntaríamos pedrinha nessa coroa. E as pessoas compreendem isso como salvação. Não, aqui João ele está nos instruindo a conservar a porta da evangelização, para que você não perca essa oportunidade, para que eu e você nós não percamos esse momento também de pandemia, pode ser o momento que mais Deus quer salvar, nós não sabemos, mas Deus está com a porta aberta, interessado sim em salvar pessoas. Essa coroa não é a salvação, porque ninguém perde a salvação. A salvação é um dom gratuito de Deus. Vós sois salvos pela graça, não vem de vós, mas vem de Deus, para que o homem não se glorie. Então não fica preocupado com pedrinha, não fica preocupado de ter ganhado mais pessoas. Pregue a palavra, quer insta, quer oportuna, quer não, porque haverá tempos onde não suportarão a sã doutrina, não suportarão o evangelho exposto. Nós temos que pregar. Pandemia
Prega. Está tudo bem? Prega. Pregue a palavra, para que ninguém nos roube a nossa coroa, para que nós não percamos essa oportunidade da porta aberta. Não é porta dos fundos, é porta estreita. O caminho é estreito, o caminho é apertado, é o Evangelho de Deus. É porta aberta, é salvação, é inclusão, é amor, é transformação, é novidade de vida, é graça de Deus, que ainda nós temos essa oportunidade. Vamos continuar. Ele continua falando assim, versículo 12. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Olha para você ver que lindo. Ele está dizendo assim: ei, você que persevera, eu vou te fazer coluna ao meu Deus. Por que isso? Porque como nós vimos aqui, essa região era região de terremotos, era região de instabilidade, era região de insegurança. E ele está trazendo para a igreja: ei, Filadélfia, persevere, se esforce, continue firme, porque você vai ser coluna, e não uma coluna perecível, no qual uma placa tectônica se encontra, e ela desmancha, ela se deteriora, ela cai, ela quebra. Você poderia fazer uma fundação que não seguraria isso. Você será uma coluna ao meu Deus. Não que você sustenta Deus, é Deus que vai te fazer o tão forte, no qual nenhum terremoto irá te derrubar, no qual nenhuma situação, porque você é fraco, você tem pouca força, Filadélfia, mas eu te farei uma coluna forte. Persevera, essa é a promessa, a coluna inabalável, não por causa da força própria, não por causa do material, mas é porque o autor da criação fez essa coluna, o autor da criação estabeleceu essa coluna. Todo o alicerce que Deus projeta, querido, todo projeto de Deus é inabalável. Deus não falhou no projeto do homem, Deus não falhou quando criou Adão e Eva. Ele sabia, porque antes da fundação do mundo, o cordeiro já tinha sido imolado, e pelo contrário, Deus já tinha um plano para a falha humana. Deus já tinha projetado o escape, a salvação, a restauração. E é isso que Deus está fazendo através de Filadélfia, através deste texto. Ele está falando de que? Da nova Jerusalém, do meu nome. Tudo é dele, que ele vai restaurar todas as coisas. Deus vai restaurar tudo. Não se engane. Tudo vai ser restaurado. O homem sem pecado, assim como ele criou, vai ser restaurado. O jardim no qual ele propôs também, restaurado. Todas as coisas vão ser restauradas, assim como Deus estabeleceu. Não se engane, Deus não falhou no seu plano eterno de redenção humano. Pelo contrário, o que estamos caminhando é para um plano de restauração. Mas antes disso, pessoas vão ser condenadas, porque está no plano. Antes disso, tribulações vão acontecer. O livro de Apocalipse diz a respeito disso. Tantas situações vão acontecer, mas isso está no plano. Segue o plano. Deus não falhou no seu plano.
a nova Jerusalém, novos céus, nova terra, corpo sem pecado, glorificado, há de acontecer essa realidade sobre mim e sobre a sua vida. E encerra aqui também, como quase todas as cartas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. O Espírito continua falando às igrejas. A Filadélfia, as da Ásia, as de Belo Horizonte, ouça. Você que ouviu essa mensagem, Deus continua a gritar, escancarar sobre nós, a respeito da sua bondade, a respeito da sua graça, a respeito do seu favor. E eu queria, você aí nessa hora, pega os seus elementos da ceia, que nós vamos encerrar essa mensagem ceando. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Nós vamos participar agora do memorial. Os músicos vão chegar aqui onde nós estamos nessa transmissão online. E você aí pega na sua casa: André, não tem pão, não tem suco de uva. Pega a água, pega o biscoito. Esses elementos não são santos. Esses elementos não vão transformar em sangue nem em carne. Esses elementos é um memorial no qual Deus estabeleceu sobre a sua igreja, para que nós pudéssemos lembrar dele, até que ele venha. Enquanto você prepara, curve sua cabeça, eu quero orar com você, você aí na sua casa. Jesus, obrigado por essa noite, Pai, obrigado por essa igreja tão inspiradora, essa igreja que tem a chave, que o Senhor tem a chave, essa igreja, Jesus Cristo, que tem a porta aberta da pregação do Evangelho, essa igreja que também vai ser estabelecida com uma coluna firme, inabalável, por causa do Senhor. Nós almejamos por esse dia, pela tua volta, Jesus. Nós ansiamos pela tua presença, nós precisamos do Espírito Santo, Senhor. Deus, que venha ser uma noite de arrependimento, que nós venhamos, Senhor, entristecer pelo nosso pecado, e se nós temos tido um arrependimento falso, superficial, toca-nos nessa noite. Nós vamos ceiar porque nós queremos comunhão com o Senhor. Nós precisamos dessa relação de pai e filho. Nós precisamos dessa relação, Pai, porque, Senhor, nós nos chama mais de servo, porque o servo não sabe o que faz ao Senhor, mas o Senhor nos chama de filhos. Porque o Espírito de Deus testifica sobre o nosso espírito que nós somos o teu filho, Jesus. E que a nossa canção venha ser Abba Pai. Abba Pai, nós queremos lembrar do teu sacrifício nessa noite, Senhor. Jesus, nos ajuda. Ore na sua casa, querido, se arrependa, se dobre o seu joelho perante Ele. Não é apenas um momento de comer, um elemento apenas, é um memorial, é se assentar à mesa, você está aqui nessa noite porque você foi incluído, nós fomos inseridos nessa família, nós não merecíamos isso. Obrigado, Jesus, pela cruz do Calvário, obrigado pela redenção, obrigado, Senhor, pelo teu Filho, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Obrigado, Pai, pela cruz,
que nos aproxima mais e mais do Senhor. Obrigado, Jesus Cristo, Deus, pelo convencimento do Espírito Santo, que nessa noite nós possamos nos entristecer, Pai, porque nós temos sido às vezes perversos, falsos, mentirosos, Senhor. Nessa quarentena nós temos nos conhecido mais, porque temos ficado talvez em silêncio, temos ficado talvez com os nossos cônjuges em nossas casas, temos falhado talvez em relações, em brigas, mas existe perdão. Enquanto há vida, há esperança, existe graça sobre a nossa vida. Existe graça sobre o nosso coração. Nós precisamos de Ti, Jesus. Escuta o nosso clamor, mais do que o oxigênio, mais do que uma vacina para esse vírus. Deus, nós precisamos do Senhor. Nós queremos a Tua presença, nós queremos ter fome da Tua palavra. Jesus Cristo, transforme a nossa vida, transforme o coração da Tua igreja, aqui na Pedreira, em Belo Horizonte, Senhor Jesus, no Brasil, onde essa mensagem for, que pessoas possam se arrepender, que a porta ainda está aberta, a mesa ainda está posta, existe lugar à mesa, para ceiar contigo, para sentar contigo, Jesus. Clame a esse nome na sua casa, clame a Jesus, cante aí na sua casa: Jesus, Jesus, o Senhor és tudo para nós, Senhor. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Você que pegou os elementos aí na sua casa, coloca aí sobre a sua mesa. Eu queria chamar a minha esposa. Vem cá, amor.
A Érica está aqui hoje, ela vai participar conosco dessa ceia. E a palavra de Deus diz que na noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão, ele pegou o cálice, ele disse que esse era o corpo dele que é dado por nós. E nós estamos aqui nesse memorial porque existe perdão. Se você tem alguma situação na sua casa com o seu marido, se você tem alguma situação na sua casa com o seu filho, se você tem uma situação nessa casa com o seu primo, com o seu vizinho, é noite de se arrepender. Eu não quero que você deixe de comer os elementos, mas eu quero que você faça um compromisso entre você e Deus. Talvez seu marido não está em casa, talvez a sua esposa não está em casa, talvez o seu filho saiu para trabalhar, talvez a pessoa na qual você se irou não está aí perto de você, mas procure essa pessoa para se arrepender. Não existe interesse em excluir da ceia. A ceia é uma mesa que está posta, e ali são homens comuns como eu e assim como você, no qual comem do pão, no qual compartilham do suco. Eu e a minha esposa, nós vamos trocar o cálice aqui nessa hora para a gente ceiar. Troque aí na sua casa. Se você está sozinho nessa hora, agradeça a Deus, porque Deus é real aí também nesse lugar. Troca o cálice com essa pessoa, aí onde você está, e levante o cálice, levante o pão e agradeça a Deus nessa hora. Jesus, obrigado, Pai, pela tua morte, obrigado pela tua redenção, obrigado pela tua crucificação. Nós não somos dignos de comer desse pão, de beber desse cálice, mas o Senhor nos fez digno morrendo por nós, e o Senhor nos inseriu nessa família. Deus, que nós viemos lembrar até que o Senhor venha, é uma realidade, é uma verdade, que nós não venhamos esquecer nunca disso, que essa vida é passageira. Coma do pão nessa hora, coma o seu pão aí na sua casa. Cristo vive em mim. Toma do cálice nessa hora aí você, na sua casa também. Cristo vive em mim. Levante as suas mãos e cante essa verdade: Cristo vive em mim. Aleluia. Já estou crucificado. Adore a Ele, agradeça a Ele pelo sacrifício dele. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Querido, que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe a sua semana, que a graça e a misericórdia e o favor de Deus possa ser sobre a sua vida. Vamos deixar nossos recados, nossas instruções aí nas redes sociais, compartilhar com você. E se você quiser trocar uma palavra com os nossos pastores, nos chame no WhatsApp que aparece aí na tela para você. E que Deus te abençoe, um grande abraço e fica na paz do Senhor Jesus Cristo.